falando aí dos royalties, nós estamos falando naturalmente de arrecadação. O tema geral do painel, taxas e ônus não tributários. Quando falou em aumento de arrecadação, começando pelo professor Estevão, aqui, tratando a taxa para poder, o preço público e a possibilidade de cobrar preço público, né, não taxa de uso, não é isso, professor Estevão, que não caberia. Então, preço público, o professor Ricardo Almeida, que está também aqui presente, já apareceu de manhã, ele é procurador do município do Rio de Janeiro, né, e ele também consultor da Abrasf, secretário de Finanças. Ele já ficou mais inclinado e ficou imaginando criar uma taxa de uso, um preço público para andar no calçadão do Rio de Janeiro, talvez com preço de metro quadrado Vieira Solto, para poder... E quando o Marcos Catão falou que o Supremo hoje aceita tudo e taxa virou CIT que pode tudo, aí ele quase subiu e te deu um beijo. Ficou alucinado em falar em arrecadação. E o royalties, ele não tem muito dessa diferença. Mas a gente vai falar da compensação financeira para a exploração de recursos minerais. Você vem, royalties, aí vem diversos temas. É um tema relativamente novo, como vocês podem observar. A gente começa, talvez, falando da quinta parte da extração do ouro no Brasil colonial, né, exploração de recursos minerais, ali já motivando em confidência as revoltas. O Catão já está criando a revolta dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo aqui pregando. Então ele pode já se basear na Inconfidência Mineira, não deixa de ser uma exploração de recursos minerais. Vem a Constituição de 24, não tratava nada sobre a propriedade do subsolo, então resultou aí consagrado o direito de propriedade, consagrado já aí pela legislação civil. Passa a Constituição de 1891, as minas, né, não possuíam, não, mas pertenciam aos proprietários do solo, ressalvadas possíveis limitações constantes em lei. Então era uma época que ainda não se falava tanto nessa ideia de exploração e compensação pela exploração dos recursos minerais. Vai evoluindo, a Constituição de 34 já traz algumas mudanças interessantes. As minas e demais riquezas teriam sua propriedade segregada da propriedade do solo para exploração e assegurou ao proprietário a preferência nessa exploração e participação nos lucros. Começa aí talvez um pouco o embrião da ideia de alguma forma de compensação, ainda que trabalhando a participação nos lucros ao titular da propriedade como estabelecido. Na Constituição de 46 permanece a ideia da mesma segregação, mas extingue-se o direito do proprietário de participar do resultado da lavra. Então já muda um pouco a concepção. Constituição de 67 extingue o direito de preferência do proprietário. Então a gente já está falando aí de uma evolução econômica substancial, passando de Juscelino, na década de 50, aí, entrando na década de 60, 70, um econômico brasileiro do período, e se discute, né, dentro da exploração dos minérios, a participação, de novo, dos proprietários. E a Constituição de 88 vem, consagra e fecha a ideia da CEFEM e tal qual hoje discutida. Atribui expressamente à União a propriedade dos recursos minerais e do subsolo. Aí vem a pesquisa e lavra, depende de autorização e concessão, nada como a criação de mais um órgão, e o DNPM está aí para assegurar esse controle em relação a todos. Então, o que é a CEFEM? Por que essa compensação? De onde vem? O artigo 20, parágrafo 1º, traz esse embrião, a discussão, a compensação estabelecida aí aos estados, Distrito Federal e municípios, órgãos da administração da União, como contraprestação pela utilização econômica dos recursos minerais. Então isso é a divulgação, é a forma do seu tratamento pelo DNPM nos respectivos territórios. Aí é interessante que a União não entra só como ente federado, então ela já vem com seus órgãos para abocanhar mais alguns percentuais quando se discute essas compensações. E o parágrafo 1º ele é categórico, porque ele assegura a participação nos resultados da exploração, petróleo, recursos minerais em geral, no final, ou compensação financeira por essa exploração. Eu teria aqui a ideia de duas modalidades e que acabam se confundindo no tratamento, não só quando se utiliza o termo compensação na CEFEM, ou os royalties, quando já designando a área do petróleo.
Que natureza jurídica tem a CEFEM? O que é isso? É já definido pelo Supremo, mas não discutiu o tributo, indenização administrativa com essa natureza ambiental envolvida, royalties, preço público, até dentro dessa perspectiva e até que se decidisse exatamente no âmbito judiciário a natureza jurídica, vem a discussão. Fala, a prestação pecuniária e a compulsória. O decreto número 1 de 91 utiliza a terminologia do lançamento para falar da questão da cobrança dos royalties, ou então destes valores de compensação. Valores esses que são corrigidos. Não é sanção de ato ilícito. Então é o quê? No tributo, onde cabe tudo, já que você não enquadra em conceito nenhum, é CID, né? De acordo com o conceito supremo, naturalmente, não os ilustres doutrinadores, cientistas, né? Aqueles que discutem seriamente o direito. Então, de acordo com a concepção do Supremo, poderia enquadrar numa CID. Não foi essa, naturalmente, a visão do Supremo. Pelo menos nesse ponto ele segue uma coerência quando discutiu a CEFEM. Quando se entra na ideia da sua natureza indenizatória, envolve também a parte ambiental, uma ideia de reparação, então ele usa a compensação como sinônimo de uma ideia de indenização, justamente aos entes federados, tendo em vista a exploração do subsolo daquela propriedade, então a compensação à União, dentro da sua titularidade, e os municípios e estados por serem afetados em relação àquele resgate dos recursos minerais e as consequências, sobretudo, que virão com o esgotamento dessa exploração. Então, somente aí depois vem a Lei 53, tratando da questão do petróleo, extração de minerais, a 7.990, utiliza a terminologia de compensação, né, fazendo um paralelo à ideia do direito ambiental com o famoso princípio do poluidor-pagador. Né, mas o Supremo decide a matéria, e aí tem o primeiro RE, trazer em sequência, justamente com o objetivo de reconhecer essa ideia um pouco de reparação, a ideia de indenização típica que seria a CEFEM. E é interessante até ter essa confusão, o parecer do DNPM, né, ele tenta juntar tudo. Se não for tributo, ele é válido como CID, né, na defesa. Se for indenização, é reparação. Mas se for preço público, ele tem a contraprestação devida pelo minerador pela aquisição do produto da extração mineral, transferência de um bem público para um particular. Ou seja, eles estavam com a defesa preparada, independentemente da natureza jurídica que se quisesse discutir. E o verdadeiro absurdo é a ideia de trabalhar o conceito dentro desse sistema. Então, você vem na realidade justamente com essa ideia de compensação pela exploração dos recursos minerais, e aí algumas das decisões do STF. O STJ, nesse caso, não quis se arriscar a pronunciar, porque não é por ser matéria constitucional, porque tem várias matérias constitucionais que, quando interessa, ele se pronuncia. E exatamente a linha da decisão do Supremo Tribunal Federal. Por que não é tributo? Exatamente pelo fato de que ela se caracteriza como uma receita patrimonial do Estado, dentro da exploração. Da exploração de quê? Aí tem importância, ainda que se trabalhe prestação pecuniária, compulsória, não é sanção de ato ilícito, mas a ideia de quem é a titularidade do subsolo e dos recursos, então é do Estado. Então tem uma compensação pela exploração concedida ao particular. E é dentro dessa linha que ele configura como uma ideia de receita patrimonial, afastando a ideia de receita tributária. Então ela tem aí índole constitucional originária e não feição tributária. E vem e se consolida, portanto, a natureza jurídica da CEFEM e dos royalties exatamente neste sentido. E a gente entra um pouco na ideia dessa composição. O Rafael, já que estamos em período eleitoral, já levantou aqui a bandeira política, né, da CEFEM. Queremos mais CEFEM, né, a bandeira do Estado de Minas Gerais. E por quê? As alíquotas estão aí determinadas naquilo que se refere aos recursos minerais que não seja exploração de petróleo. E, no caso de recursos hídricos, que tem a alíquota específica de 6%. Então, na parte de mineral, as alíquotas são muito inferiores se comparado com as demais explorações. Então, você tem aí
alumínio, manganês, salgênio, esses minérios com 3%, ferro 2%, carvão, pedras preciosas 0,2% e ouro 1%. Então esses são os percentuais que se trabalham na legislação em relação à compensação. E aí vem o destino de como ele é repartido: municípios, estados e União. Então tem a divisão estabelecida pela legislação dentro desses critérios de compensação e dos repasses que são previstos na legislação. E são valores, apesar dessas alíquotas, substanciais. Então vejam aí, em 2011, quase 1 bi de arrecadação. Municípios, estados, 350 milhões o estado. E em 2012 vai certamente chegar nesse índice, apesar das baixas recentes, pelos patamares que se encontram. E isso pode acessar diretamente o site do TNPM, é atualizado constantemente como é feito esse repasse. Então nós estamos falando de recursos que são vultosos, quer se trate de estado membro da federação, quer se trate de municípios, ou talvez principalmente os municípios que estão à míngua de recursos. E a utilização da CEFEM, de acordo com a previsão do decreto, ela é muito interessante porque ela realmente lembra a CIT, Contribuição à Intervenção do Domínio Econômico. Vejam bem, para que vai o recurso da CEFEM? São aplicados direto ou indiretamente em prol da comunidade local, na forma de melhoria de infraestrutura, ambiental, saúde, educação. Só não pode usar para pagamento de dívida ou quadro permanente pessoal. É igual a CIT, pode para tudo, o que quiser, pode fazer, não tem problema nenhum. E assim vai ser chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Então só não pode enquadrar aí na parte das vedadas, porque com relação sobretudo aos municípios, o Tribunal de Contas ele atua. E aí você tem o problema da reprovação de contas quando eu tenho direcionamento equivocado dos recursos. Os estados e a União já não costumam sofrer tanto com esses problemas no âmbito dos respectivos tribunais de contas. Eu faço aí então uma entrada, um paralelo só com o royalties do petróleo. Então, royalties, por quê? Porque é a compensação pela exploração de petróleo. Mas a ideia subjacente, até em definição de natureza jurídica, é absolutamente a mesma, não muda em relação à ideia de CEFEM. Só uma legislação própria para trabalhar a questão da compensação neste segmento econômico. E aí tem até, citando a fonte, a ideia de onde vem os royalties, ou a expressão royal, né, que ela significava relativo ao rei. Então, em termos de contrapartida do soberano pela exploração do patrimônio. E vem a origem, e essa origem continua muito bem empregada na sua terminologia. Continuamos dando ao rei, nosso Estado, todos os recursos necessários, né, para o desenvolvimento das suas atividades. E a legislação brasileira, ela traz então o direcionamento também dos recursos dos royalties de petróleo. E aí tem um dado, né, a compensação financeira devida pela Petrobras. Então você tem aqui 5% sobre o valor do óleo bruto. Então eu vou voltar a essa questão da base de cálculo daqui a pouco. Então 5% do valor do óleo bruto. Então você vai distribuir, e aí está a ideia da distribuição: estados produtores, municípios produtores, e os municípios onde se localizem instalações marítimas ou terrestres de embarque e desembarque do óleo bruto ou gás natural. Então se eu industrializei, eu já não entro nessa divisão do bolo. Então essa é a ideia, uma ideia que também foi discutida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E no caso de plataforma continental, então eu tenho aí uma mudançazinha de critério nos números gráficos estabelecidos em relação a esse montante, o mesmo montante, 5% sobre o valor bruto em relação ao óleo. Aí trata de municípios confrontantes, e aqui já tem mais uma tese importante, já que a ideia e a bandeira do fratário, o aumento, né, da compensação financeira. O Estado de Minas Gerais é uma área contígua da plataforma continental agregada ao Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo, já que boa parte dos imóveis de lá são pertencentes a mineiros. Então nós deveríamos fazer parte da distribuição enquanto Estado desses valores. Então você pode defender, Rafael, essa bandeira.
Aí vem um grande problema em relação a esse trabalho comparativo, CEFEM-Royals. Eu cheguei a fazer um tempo atrás, pegando Macaé e Itabira em relação à distribuição de valores, e o início do estudo do impacto que isso gera aos dois municípios em função dessa distribuição. Aí eu só peguei alguns dados básicos, considerando CEFEM de 0,2% a 3% de arrecadação do faturamento, a gente vai ver que é faturamento líquido e não valor, na ideia de faturamento bruto, e as repercussões desse número na arrecadação de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Minas, CEFEM, 2011, 788 milhões, os dois municípios que mais receberam, Itabira, 118, Nova Lima, 119, os dois grandes polos produtores de minério de ferro no estado de Minas Gerais. Vejam a diferença básica, quase imperceptível, quando a gente entra na exploração do petróleo no estado do Rio de Janeiro. 7,3 bi de arrecadação no estado. Olha o município Campo de Goytacazes. Um município com arrecadação só dessa fonte de 1,2 bi com royalties de petróleo. Macaé, quase 500 milhões de arrecadação. Não é à toa que quando você entra e compara a estrutura do município de Macaé e vai no município de Itabira ou no município de Nova Lima, que é ao lado, que sobrevive muito mais com a exploração da atividade urbana do que propriamente com esses recursos, aí você nota a diferença. A arrecadação toda, parece, de Nova Lima é perto de 500 milhões, estamos falando aqui 120 só de CEFEM. Quer dizer, só Macaé, só com o royalties arrecada o mesmo tanto, né, fora as demais receitas. Então são números significativos, né, e o quadro de distribuição reflete isso muito bem, tanto no comparativo, né, CEFEM, minério, petróleo, em relação aos estados e em relação aos municípios. Mas o fratário está bem acompanhado. Nosso senador Aécio Neves conseguiu agora 13 de setembro, encabeçando a bandeira levantada pelo professor Rafael, o entendimento na Comissão de Infraestrutura do Senado para a votação de um projeto de lei para corrigir a CEFEM. Então é uma bandeira do Estado de Minas Gerais, isso tem saído na mídia constantemente, na forma já, não poderia falar de marketing, mas de exposição da realidade, do prejuízo que o Estado de Minas sofre em relação a isso. Eu acho que a questão não é criticar, estava discutindo isso com o Ricardo, que o Onofre ficou bravo, tanto que o Vale estava pagando, em relação aos demais, hoje de manhã. A questão não é achar ruim com o vizinho. A questão é, vamos pegar carona no vizinho e vamos aumentar a nossa arrecadação e melhorar o emprego desses recursos no âmbito do Estado de Minas Gerais e dos nossos municípios. E qual o pleito? O pleito é justamente passar por uma alíquota de 4%. Achei o pleito do senador modesto. Eu colocaria o da energia elétrica 6% para negociar 5%, que é o mesmo do petróleo, para fazer uma equiparação. E outra ideia que é relevante, que é o tema que eu passo a seguir, a base do percentual deixa de ser o faturamento líquido para entrar no faturamento bruto. E isso também tem um reflexo muito importante em termos de arrecadação para o Estado de Minas Gerais. Ora, se nós vamos equiparar, tem que equiparar de uma forma igualitária, não só na alíquota no percentual, mas na própria definição da base de cálculo. Se trabalha com faturamento bruto para um, se trabalha para outro. Até porque a ideia do conceito de faturamento líquido, nós estamos acostumados a discutir isso nas contribuições de faturamento, nos problemas específicos de imposto de renda, etc., é um conceito que você gera uma margem de discussão muito grande. E essa margem de discussão, ela naturalmente já parou no judiciário em relação à CEFEM. Praticamente não se tem esse tipo de problema na discussão dos royalties de petróleo. O que se entende por faturamento líquido na legislação? Total das receitas excluído, aí entra os pontos, excluído os tributos. Você já perdeu 30% do valor da receita, não dá isso tudo não, né? Mas já perdeu uma parcela significativa do valor das receitas, menos as despesas de transporte e de seguro.
Aí tem uma instrução normativa do DNPM que fala, especifica de transporte até a colocação do comprador, e os seguros, isso tudo para aquilo que estiver discriminado na nota fiscal correspondente. Então esse é o percentual, aí falando desses minerais indicados, 3% sobre o faturamento líquido estabelecido. E aí vem a decisão do ministro Teori Zavascki, que entendeu no questionamento dessa portaria do DNPM, portaria Instrução Normativa 8 de 2000, entendeu válida, né, a delimitação das exclusões de acordo com a legislação, deu que a instrução ela apenas regulamenta e não inova a legislação, em termos de definição de base de cálculo da CEFEM, então para a parte dos recursos minerais excluídos o petróleo. E o entendimento é justamente que as receitas elas devem ser delimitadas apenas pelo seguro e com relação aos transportes no valor decretado na nota, naquilo que é o correspondente para colocar à disposição do comprador. Então esse assunto foi debatido, existe um passivo aí significativo, dizem, né, das empresas mineradoras em relação a algumas compensações que nessa discussão, base de cálculo, poucos municípios eles têm um assessoramento adequado em relação a essa definição de base de cálculo, valor correto, apuração, aplicação, controle, né, e todos esses dados, esses números estão à disposição do DNPM. Então isso é muito importante em relação a essa discussão, que a partir do posicionamento do STJ tem aí uma repercussão muito grande para os municípios mineradores. E aí mais uma jurisprudência do STJ, é o direito de recebimento dos royalties por parte dos municípios, onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque e desembarque, que está vinculada à atividade da exploração do petróleo, gás natural, razão pela qual as instalações a que se refere a lei são inseridas na cadeia extrativa e consideraram válida essa distribuição. Então também agora o ministro do Supremo, passou pelo Senado, passou pela comissão, o ministro Teori, né, no seu posicionamento com relação à matéria. Aí tem uma discussão também que foi travada no âmbito do STJ. O município de Vila Velha pleiteava o repasse dos valores. Por quê? Porque 25% era distribuído aos municípios de acordo com os critérios de FPM, então de Fundo de Participação dos Municípios. E o Estado, o Espírito Santo, questionou, não, mas só pode ser repassado para quem tem contrapartida de exploração de recursos. Eu não posso que repassar para todos, essa não é a ideia. E o STJ entendeu, a previsão da lei deve ser aplicada, os 25% devem ser distribuídos de acordo com esses critérios ali definidos para todos os municípios. Para encerrar, uma DI também do Espírito Santo, pendente de julgamento, relator ministro Lewandowski, que questiona exatamente o artigo 9º da Lei 7.990. O que sustenta o governador, e com uma certa propriedade? O governador afirma que o dispositivo, está aí transcrito, viola o princípio federativo, pois as participações governamentais pagas pelas empresas exploradoras dos recursos devem ser distribuídos exclusivamente às unidades federadas afetadas pela atividade econômica, já que são uma retribuição financeira. A discussão do pré-sal está, de certa forma, embutida nisso aqui, de toda a distribuição dos recursos, que é a revolução pretendida pelo nosso amigo Marcos Catão, né, que sairá nas praias do Rio, reivindicando que os recursos fiquem só no estado do Rio de Janeiro e no estado do Espírito Santo. Então essa ADI, é uma DI, ela já pressupõe essa discussão, ela já passa por essa baliza, que é a discussão do pré-sal e a distribuição para todos. Então a gente tem que ficar atento, não dá para se esperar nada assim de efetivo do Supremo Tribunal Federal, um julgamento desses, tem que se aguardar qual vai ser o seu posicionamento, já que se nós fizermos um paralelo, a CID Combustíveis, com a reivindicação também do governo mineiro, do governador Aécio Neves, passou a ter uma distribuição
para os municípios, para os estados e para os municípios, a partir de uma negociação lá para a prorrogação do Fundo Social, o antigo Fundo Social de Emergência. Quer dizer, a ideia do repasse dentro das funções da CIT Combustíveis do artigo 177, parágrafo 4, não tem o mínimo sentido. A repartição, falando em vinculação, destinação e lógica e coerência na sua aplicação. E tem sido aplicado, tem sido válido. Dentro dessa ótica, fazendo um paralelo com a CIT Combustíveis, nada mais natural também que pegar todos os recursos do petróleo e distribuir para todos os estados da federação, diferente daquilo que está pregando o governador do estado do Espírito Santo, bem embasado aqui no posicionamento do Marcos Catão. Então são essas as considerações, né? Gostaria de agradecer a atenção e a persistência até essa hora para a gente discutir um assunto que está na pauta do dia no estado de Minas Gerais. Obrigado.